pra desenhar. Eu vou te dizer como fazer. Entre em contato com Gilmar, você não irá se arrepender. Aprenda do zero ao profissional e num precinho sem igual. Desenhar é arte, pode crer, Gilmar Marcel vai ajudar você. Bem-vindos a mais um Tutorial Combat aqui no canal. Para conhecermos melhor, as regras funcionam da seguinte forma. Neste quadro eu faço dois desenhos que estão competindo entre si e o melhor de tudo é que você vai escolher o vencedor. Logo após esse vídeo é só ir na aba comunidade do canal e lá vai estar a enquete onde você vota no seu campeão. Lembrando que esse vídeo é também um tutorial onde você vai aprender a desenhar os competidores. Preparados? E no combate de hoje temos aí o Luffy versus Robilus. Então me diz aí, quem você acha que merece ganhar essa batalha? Vai lá na aba comunidade e vota no seu. Você também pode comentar aí qual o seu preferido, tá? Vamos lá para o nosso tutorial. Então bora lá, moçada, desenhar o Luffy versus Robilus, né? É o seguinte, ó, nós vamos começar aqui, eu tô usando a folha A5, tá? Eu vou usar essa fita aqui para me auxiliar, certo? E fazer um grande círculo bem aqui na parte de cima da folha. Veja que eu tentei dividir o círculo certinho de um lado para o outro, tá? Esse círculo aqui eu vou mostrar a medida para vocês, mas antes disso eu vou pegar a régua e a partir do meio do círculo eu vou fazer um traço e logo abaixo eu faço outro. Aí é o seguinte, ó, esse traço aqui, o espaçamento de um para o outro é justamente de 2 centímetros. E o círculo aqui ele tem cerca de 9,7 centímetros, tá? Bom, isso aqui vai ajudar a gente a fazer a base do rosto deles. Lembrando que eu vou aproveitar esse círculo aqui para fazer praticamente a parte onde pega os olhos dos dois, tá? Vamos começar com o Luffy. Eu vou fazer duas marcaçõezinhas e essas marcações vão servir para a gente desenhar os olhos do Luffy, né? No caso o olho dele, que é onde vai aparecer aqui na metade do desenho. Eu vou começar pela sobrancelha, né, do Luffy Gear 5, que é aquela sobrancelha curvada, né? Ela tem um pouquinho de espiral, ela é tipo uma fumacinha também. Depois eu vou crescer um pouquinho mais a sobrancelha, mas será pouca coisa, tá? Logo após eu coloco um detalhezinho ali no canto da sobrancelha e posso marcar o olho. O olho eu vou usar praticamente o espaço aqui demarcado, certo? Esses dois tracinhos demarcados para fazer um grande círculo, tá? E aí depois eu faço a parte da íris e a pupila, que é basicamente dois círculozinhos ali menores dentro desse grande círculo do olho, tá? Bom, tendo isso, eu posso também logo em seguida fazer o ajuste aqui da sobrancelha. Veja que eu vou crescer um pouco mais e aí logo em seguida eu vou apagar. Eu cresço um pouco mais pela parte de cima, né, para deixar ela um pouco mais grossa, mais firme também aqui no desenho, tá? Seguindo o nosso desenho, eu posso fazer a cicatriz do Luffy, que é só um arco com dois cortezinhos, é simples demais de fazer. E agora eu posso demarcar o rosto do Luffy, tá? Galera, lembrando, o rosto do Luffy, ele não é um rosto longo, certo? E ele é bem arredondadinho, então eu vou descendo do canto do olho ali e aí eu vou curvando ele, tá? Eu vou arredondando ele até a parte de baixo da folha. Logo em seguida eu vou fazer o traço do nariz, tá? Que aí eu vou pegar essa basezinha demarcando mesmo o nariz e colocar um tracinho de narina. Cara, na line art eu vou subir levemente o traço desse nariz, porque para mim ele ficou um pouco grande e depois eu vou dar um ajuste, tá? Mas não se preocupe, eu vou mostrar isso para vocês. Por enquanto pode ir desenhando normalmente do jeito que tá aqui, porque também os ajustes são mínimos. Agora vamos fazer a boca sorridente dele, então ele tem aquela boca abertona, bem sorridente, né? E claro, a gente tá vendo só a metade do rosto do Luffy, então vamos desenhar apenas a metade da boca. Eu vou colocar o traço de cima levemente curvado e o de baixo é bem mais aberto, tá? No traço de baixo eu vou colocar um tracinho logo abaixo também para representar o lábio inferior. E os traços de dentes, que aí eu vou fechar o traço completo no centro e depois colocar dois tracinhos de dentes ali nas divisas. Continuando o nosso Lufão, eu vou fazer o seguinte agora, cara. Eu vou pegar aqui e desenhar a parte do cabelo dele. Cara, aqui não tem muito o que explicar, porque o cabelo dele parece muito com aquelas nuvenzinhas, né? Ele fica flutuando, tá? Ele fica balançando e ele é bem estilo nuvem mesmo, estilo fumaça, né? Então eu vou colocar apenas 3 mechas aqui na parte de cima. A única coisa que você precisa saber é que uma mecha vai ser mais grossa do que a outra, né? Você consegue ver uma maior do que a outra também.
Seguindo o traço do nariz aqui, eu vou demarcar mais ou menos onde é a ponta de baixo da orelha e vou subir a orelha até o traço de cima do olho, tá? Você pode ver que eu subo ela até o traço de cima. Então embaixo da orelha vai ser fino, né? E depois ela vai se abrindo até a parte de cima. Eu não vou fechar ela porque justamente por aqui aparece mais alguns traços do cabelo do Luffy. Então vou colocar uma mechinha bem pequena nessa lateral e vou colocar outra mecha de cabelo aqui já subindo, né, no estilo de fumaça também. Aproveitando que eu estou fazendo isso, eu já vou colocar outros traços, né, outros detalhes de mecha de cabelo do Luffy, cara. E lembrando, tudo é bem curvado, tá? Como se fossem nuvens mesmo, tá? Como se fosse uma fumaça mesmo, beleza? Seguindo o nosso desenho, eu posso fazer aqui agora o pescoço do Luffy, tá? Então vou descendo dessa parte aqui, ó. Veja que o pescoço dele não é grosso, certo? Nessa parte aqui, ele vai descer mais ou menos de onde eu marquei o segundo traço de dente, né? E depois eu posso fazer também o detalhezinho da cordinha do chapéu e um detalhe da roupa, né? Que vai estar aqui bem no canto, cara, bem escondido, tá? Então vou colocar somente um tracinho ali bem escondido da parte da roupa e é só umas curvinhas, né, para representar a parte que aparece na roupa dele aí. Em sequência, eu posso desenhar a fumacinha que sai dos ombros dele também, e aí ela também tem aquele aspecto espiral, né, e toda curvada, tá? Veja só que ela vai ficando curvada à medida que eu vou fazendo, certo? Eu faço a espiral e faço uma curva até o limite do papel. Lembrando que o Luffy tem aquele chapéuzão dele também, né? Claro, chapéu de palha, né, cara? Então vamos fazer. Eu vou fazer seguindo da base da orelha dele, tá? Como se fosse um grande arco. E por dentro eu vou colocando alguns tracinhos para representar, né, as palhas do chapéu. Até criar um grande arco ali já na base do pescoço do Luffy. Então você pode ver que eu vou colocando, né, alguns detalhes aí. No meu caso aqui eu coloco mais ou menos 7 detalhezinhos, mas aí não importa, tá? A quantidade de detalhes aqui das palhas do chapéu. Para melhorar o nosso desenho aqui, eu vou dar uma arredondada a mais nesse rosto do Luffy, cara. Eu achei que não ficou tão redondinho quanto precisava, então vou só arredondar um pouquinho a mais, né? Depois eu corrijo isso aqui quando eu fizer a line art e colocar uns traços do pescoço do Luffy, certo? Logo abaixo, né? Simples demais de fazer uns tracinhos. Depois a gente pode finalizar a orelha colocando os detalhes por dentro, né? E pronto, cara. Basicamente nosso Lufão vai estar pronto aí. Então a gente já pode partir também para o Rob Lucy. Para desenhar o Rob Lucy vai ser muito parecido com o Luffy no início, né? Eu vou fazer a mesma marcação que eu fiz no Luffy, dando aquele espaço, né, do centro para a primeira marcação que eu faço. Só que o que acontece? O rosto do Rob Lucy, ele é maior do que o do Luffy, né? Ele é mais esticado também. Então eu vou começar com o olho dele, tá? O olho dele ele vai estar com aquela expressão, né, tipo de fúria mesmo, de raiva, enfim. E aí ele é subido, né? Ele é inclinado, tá? Ele também é um olho fino, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, no centro dele, na parte inicial dele, na verdade, é mais fino. Na parte final ele fica mais largo. Você vê que a curva que eu deixa a parte de trás do olho ali mais larga. E coloco uns detalhezinhos de pálpebra também para acompanhar esses traços do olho, tá? Logo depois a gente pode fazer a pupila e a íris dele, né? Colocar aí os detalhes da íris e da pupila. Eu já vou até deixar bem acesinho também e colocar um detalhe de pálpebra acima do olho, certo? Agora nós vamos marcar a sobrancelha dele. A sobrancelha dele acompanha como se fosse as manchas que ele também tem, né? A mancha de leopardo que ele tem, tá? Então eu vou fazer essa sobrancelha como se ela estivesse contornando o olho, cara. É basicamente contornando o olho completo mesmo, certo? Então veja só que eu vou fazendo até estilo meio quadradinho, levemente curvado também, tá? Na parte de cima da sobrancelha ele tem uma bolinha ali bem no canto da sobrancelha e veja que ela vai descendo, afinando, né? Como se fosse realmente uma sobrancelha grande, cara. Logo em seguida eu vou subir esse traço da sobrancelha até o limite da folha, curvando, né? Levemente curvando e deixando levemente inclinado. E lá em cima ela vai ser mais larga, né? Na parte de baixo ela é mais fininha, lá em cima é um pouco mais largo, tá? Veja só como eu estou fazendo aí. Vai fazendo com calma que eu tenho certeza que você consegue fazer sossegado. Depois eu vou fazer mais um outro detalhe aqui agora de marca dele aqui, né? Dessas manchas que ele tem. É como se fosse uma segunda parte de sobrancelha aqui, né?
É como se fosse uma mistura dessa sobrancelha com uma marca. É claro que aqui é somente uma marca de leopardo que ele tem, tá? E nessa aqui é um pouquinho mais difícil porque ela é bem mais curvado, mas você vai vendo. A parte inicial é fininha e à medida que eu vou fazendo, ela vai ficando um pouco mais grossa, um pouco mais aberto, tá? Do jeito que vocês conseguem acompanhar aí no vídeo até a parte de cima. Então ela vai fazendo esse zigue-zague até chegar no limite do papel. Depois eu vou marcar mais algumas manchas aqui na parte de cima da sobrancelha dele, certo? As manchas não precisa desenhar igual que eu tô fazendo, porque são aquelas manchinhas bem aleatórias, né? Elas são deformadas. E depois a gente pode fazer o nariz do Rob Lucy. Para fazer o nariz eu vou chegar até o limite do círculo, tá? Essa parte do limite do círculo vai ser a parte de cima do nariz dele. E depois eu posso fazer a parte do focinho, né? A parte de baixo aqui na base do nariz do Rob Lucy. Lembrando que o Rob Lucy ele tem marcas expressivas também. Depois eu vou colocar essas marcas expressivas aí no nariz. E o nariz dele é todo curvadinho, né? Na parte de baixo lá, como vocês podem ver. Seguindo o desenho, eu vou fazer uma marcação aqui do rosto dele, que vai até a altura ali da parte da sobrancelha. E depois eu vou fazer uma inclinação, tá? Depois dessa inclinação, eu vou fechar a parte da cabeça do Rob Lucy, curvando levemente. E também vou desenhar a orelha dele. Cara, essa orelha dele aqui é o seguinte, ó. Eu vou fazendo como se fosse uma folhinha, né? Nessa parte inicial. Parece muito com uma folha, né, cara? Que ali é a parte de dentro mesmo da orelha. E depois eu fecho a base de cima. Mas eu vou crescer um pouquinho mais essa base de cima, tá? Inicialmente eu fiz ela, eu percebi que ficou fininha. Então depois eu cresço um pouco mais para deixar mais destacado e fica mais legal. Agora eu posso descer o rosto completo do Rob Lucy. E é o seguinte, para você fazer essa base do rosto completo dele aqui, você vai ver que a curva do rosto ela é logo abaixo do nariz. Ela é basicamente onde é a altura do queixo do Luffy, né? Ela é pouquinho só acima do queixo do Luffy, tá? Seguindo o desenho, eu vou fazer a boca do Rob Lucy. A boca dele é o seguinte, cara, ó, ela tá bem curvado, certo? Você consegue ver aí que ele tá bem curvado nessa parte de cima. E na parte de baixo é um longo arco, né? Então na parte de cima é uma curva diferenciada, né? Que ela começa para baixo e depois vai para cima, como um S mesmo. E depois eu vou fazer uma grande curva na base de baixo, certo? Tendo isso, eu vou fazer a parte do lábio dele, é como se eu contornasse de novo, se eu fizesse as mesmas curvas de novo. É levemente fechado ali no canto da curva da boca, tá? E colocar alguns detalhes expressivos também no canto da boca dele. Em sequência, eu vou fazer os dentes, né, as presas dele, tá? Então ele tem uma presa voltada para cima, que é grandona, e uma voltada para baixo, que é um pouco menor, tá, do que essa para cima. Depois a gente pode fazer as presas do centro, né, esses dentes dele do centro. Eles estão todos serrilhados, né, eles são bem pontiagudos também. Até a parte do canto, né, da boca também são dentes pontiagudos. Só que a do canto, os dentes já vão ficando menores. É como se a gente estivesse vendo aquele ângulo, né, que vai entrando na parte da boca, certo? Então a gente consegue observar certinho esses detalhes, beleza? Lembra que o dente que passa por cima da boca a gente vai apagar, né, esses detalhes da boca aí, tá? Aqui abaixo eu vou fazer onde seria o bigode dele, que aí não dá pra ver tanta coisa, cara. Eu só vou fazer essa marquinha aqui, né, essa forma aqui. E depois eu vou fazer a divisa da parte do pescoço para a parte das costas dele, que é estilo pelos mesmo, tá? Então vou fazer assim mais ou menos riscadinho, tá? Bem estilo pelos. Aqui não vai ter bem uma line art, vai ser somente uma divisa. Vou colocar mais alguns detalhes de traços e também agora manchas por ele. Lembrando, né, as manchas você pode pegar o estilo do que eu estou fazendo aí, mas não precisa desenhar exatamente igual. Você pode fazer a mancha da forma que você quiser, tá? Então vou encher de manchas aqui nessa parte de cima. Por enquanto, somente nessa parte de cima. Aqui nessa parte do peitoral do Rob Lucy, né, do pescoço, vou colocar alguns tracinhos de pelo, que é somente esses tracinhos mesmo que eu estou marcando, e vou fazer algo aqui parecido uma chama, porque é aquela chama negra que fica por ele. No caso do Luffy é uma fumaça branca e o Rob Lucy é tipo uma chama negra, tá? Então eu vou colocar aqui porque fica legal, fica estiloso, né? E logo em seguida eu vou colocar os restantes das manchas do Rob Lucy, aqui pela parte da cabeça dele, certo? Vai chegar ali na base do olho também, vocês vão ver, vai ter na orelha, né? Na lateral do rosto dele e vai estar tudo bem demarcado aí para vocês.
Bom, chegamos à etapa agora de line art do desenho. Agora que a gente vai consertar um pouco o desenho, tá? E se você quer aprender muito mais sobre isso, não esquece, cara. Eu tenho o meu curso de desenho online, você vai aprender muito mais sobre desenho, coloração e várias técnicas. Todas as técnicas que eu aprendo, eu vou colocando lá nesse curso, tá? E olha só, vou usar a borracha limpa-tipos para apagar esses materiais, tá para você aí na descrição também, certo? Tem uma lista de materiais junto com o link do curso, beleza? Bom, aqui agora nós vamos começar a line art. Eu vou usar um cinza azulado para fazer a line art da fumaça aqui. Então será o cabelo e a fumacinha do Luffy, né? Aqui não tem muito segredo. E veja só que a line art eu vou deixando alguns traços um pouco mais grossos, outros mais finos, né? Mesma coisa eu vou fazendo com a canetinha. Alguns traços eu vou engrossando, vou deixando outros um pouco mais finos. E você vai ver que no Luffy, agora que eu estou ajustando os traços do desenho, eu vou subir um pouco mais o nariz e consequentemente, milimetricamente, a boca dele também, cara, vai subir a parte de cima, tá? Mas de resto aqui a gente só faz a line art do que já está feito mesmo, beleza? Na parte do Rob Lucy eu vou fazer um contorno normal, não vou fazer muito line art, né? Nessas partes que serão pretas, a line art vai ser mais na parte do olho, né? E algumas outras partes de contorno do personagem, beleza? Que aí você vai ver, né? Que eu trabalho mais um pouco a linha, eu deixo ela mais definida, tá? Você vai ver que fica mais legal no desenho. Mas as manchas eu só faço o contorno mesmo, beleza? Lembrando que na parte do olho do Rob Lucy ali, eu vou fazer na parte de cima um pouco mais escurecido, um pouco mais forte, né? Os cílios de cima dele, tá? Você vai ver que fica mais marcado, mais escuro. E naquela divisa dos pelos dele eu vou usar um amarelo lá no final, aí você vai ver, beleza? E depois eu pego uma régua, você vai ver também, que aí eu faço o traço central que está dividindo o Luffy do Rob Lucy, né? E aí sim, cara, eu vou fazendo como se fossem umas manchas, umas marcas de velocidade, que é simplesmente tracejar essa linha do meio. Ela vai ficar bem legal e demarcado, estilo anime mesmo, né, cara? Fica como se fosse uma divisa aparecendo na tela assim do anime, fica muito bom. Bom, e aqui chegamos à primeira parte, o final, né, da primeira parte do nosso Tutorial Combat. Espero que vocês tenham curtido. Então é isso aí, é nóis. Ó, a parte 2 vai estar no primeiro comentário fixado. E não esquece aí de votar no seu favorito, hein? Tamo junto, valeu e até a próxima.